Deus é bom e Ele tem nos auxiliado em todo o tempo. A graça dele é sempre derramada em nossos corações. Nós devemos sempre render-lhe graça, graça sobre graça. O mundo ocidental comemora a Páscoa, comemora esse momento tão importante na vida da igreja. Cristo habitou entre nós. Temos todas as comprovações possíveis que um dia passou um homem chamado Jesus, pisou nessa terra, viveu por 33 anos, foi morto, crucificado, colocado no sepulcro e ao terceiro dia ressuscitou. Esse Cristo que nós cultuamos, que nós reverenciamos, esse Cristo que amamos, porque Ele nos amou primeiro, é esse Cristo que nós o louvamos todos os dias em nossas casas, em nossos afazeres. Não há motivo nenhum para vivermos a não ser para a glória de Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo diz aos Colossenses, nascemos para o louvor da glória de Deus. Você vai abrir lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, apenas o verso 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos orar ao Senhor. Curve as vossas cabeças e vamos falar com o nosso Deus. Pai, te louvamos, ó Deus, te bendizemos. Estamos na tua casa mais um domingo, ó Deus. Hoje, 5 de abril de 2026. Mais um dia que o Senhor nos dá, essa dádiva da vida, de podermos estarmos de pé, de podermos, ó Deus, enxergarmos uns aos outros, o privilégio de ouvir, o privilégio de falar, o privilégio de termos o paladar para sentir os alimentos, o tato, ó Deus, tudo isso é providência do Senhor. Obrigado, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz, pois o Senhor ressuscitou e sabemos que um dia voltará e buscará a tua igreja, lavada e remida no teu sangue, que o Senhor escolheu. Seja sobre nós, derramando o teu Espírito Santo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Sabemos muito bem que a Páscoa, ela foi deturpada ao longo do século. A sua iniciação após o exílio, não exílio, logicamente, mas um período de escravidão de 400 anos no Egito, de um povo que saiu de Canaã. Jacó, com seus 12 filhos, e um dos seus 12 foi vendido como escravo para o Egito, José. E por José habitar no Egito, José passa ali longos anos. Após 13 anos, José preso na prisão, José é libertado para interpretar um sonho de Potifar. Após a interpretação, José é colocado como governador no Egito. E após 7 anos de fartura, vem 7 anos de miséria. E toda a terra foi afetada pela miséria. E com isso,
a família de José, o seu pai Jacó, os seus irmãos, sobrinhos, sobrinhas, cunhados e cunhadas, vieram todos morar no Egito, 127 pessoas. Acho que é menos, exagerei. Vieram morar no Egito, pois lá havia fartura e José administrava o Egito. E ali viveram bem, ali se multiplicaram. O Egito, ele tinha muitos inimigos. E com medo do povo hebreu, que se multiplicava muito, se aliar aos inimigos deles, pela uma profecia que eles as conheciam, sabendo que poderia nascer um libertador, então decretaram: toda criança abaixo de 2 anos seria morta, macho. Nesse período nasce Moisés. Moisés nasce como um menino hebreu, mas cresce como o filho da filha de Faraó, príncipe do Egito. Esse menino cresce e aos 40 anos desperta nele que ele não é um egípcio, é um hebreu. Dali acontecem fatores que o levam a fugir do Egito e vai morar em Midian. Ali contrai matrimônio e habita junto com seu sogro Jetro. Ali habita por mais 40 anos e Deus fala com Moisés através de uma sarça ardente. Moisés então é instruído a voltar para o Egito para resgatar o seu povo. Moisés vai em nome do Eu Sou a resgatar o povo com mão forte. Moisés então, munido por Deus, por Javé, volta para resgatar o povo hebreu que estava sendo escravizado, chicoteado, maltratado pelos egípcios. E ali Moisés, juntamente com Arão, conversa com Faraó, para que ele deixe o povo ir. E Faraó não deixa o povo ir. Então Deus institui as pragas. Veio 9 pragas. Na 10ª praga, Deus orienta Moisés e Arão para que instruísse cada hebreu, cada israelita, a matar um cordeiro, um cabrito, e pegasse o sangue aspergido e passasse nos umbrais das portas, nos vergas das portas, dizendo: a casa que tivesse sangue não será atingida pelo anjo da morte. Todos ali dentro serão protegidos e não morrerá ninguém. Pois o anjo da morte passará, e à meia-noite todos os primogênitos dos homens e dos animais morrerão. Mas a casa que terá o sangue do cordeiro aspergido, não morrerá ninguém. Então, instruído, Moisés leva essa instrução, Êxodo capítulo 12, e o povo atende o chamado. E ali já se compreende o Cristo sendo revelado através daquele sangue do cordeiro, do cabrito. E era para imolar aquele cabrito, aquele cordeiro, e assar aquela carne, comê-la. E não poderia quebrar nenhum osso sequer do animal. E qualquer osso não poderia ficar para trás. Deveria ser queimado até virar cinza. À meia-noite passa o anjo. E o povo está em gritos, chorando. O alívio do povo hebreu, pela salvação através do cordeiro, do sangue de Cristo, ali simbolizado apenas por um cabrito, por um cordeiro, um animal, em alegria, exultante,
porque eles poderiam depressa sair das suas residências e ir em direção ao deserto para caminhar para Canaã, para retornar para a sua terra. E depressa eles precisariam fazer isso. Esse retorno era primordial para que Faraó não os alcançasse, para que o adversário não tivesse como pegar no calcanhar. O povo foi livre através de uma instituição, algo instituído por Deus. E Páscoa é nada mais do que o anjo que passou por cima da casa do seu povo para que eles fossem protegidos. Esse anjo não é o anjo do bem, é o anjo da morte, é o anjo do Senhor, mas é o anjo da morte. As nossas casas hoje é casa espiritual. Eu e você somos casa de Deus. Templo não feito por mãos humanas, mas feito por mãos eternas do céu. Agora Jesus, já no seu ministério, na sua prática de ensinar os seus discípulos, levando a palavra salvífica, mas o povo ali em Israel, por ter ficado 400 anos sem profecia, levantou-se um povo zeloso, chamado fariseu. Esse povo cuidava do templo, cuidava da palavra e era zeloso pela lei de Moisés. Mas após 400 anos nasce João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel. E João Batista, no verso 29, ele vai dizer: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo que Israel esperava, o Cristo que os fariseus esperavam, era um Cristo que empunhava uma espada, que era bom para a guerrilha. Mas o Cristo que João vê é o Cristo profetizado por Isaías 53. Nele não tinha qualquer beleza. Ninguém o agradava. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi o transpassado. João descreve o cordeiro que foi imolado, como diz em Apocalipse capítulo 13, verso 8, parte B. O Cristo que venceu a morte antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo ele já tinha morrido e vencido a morte. Estava apenas concretizando nessa esfera terrestre aquilo que já no espiritual já tinha acontecido. Quando nós cremos nesse Deus, nesse Cristo, que não é algo que os gregos acreditam, que os romanos acreditam, que os místicos acreditam, e pode até manifestar poder, porque os mágicos de Faraó manifestaram poder quando lançaram o cajado em terra. O cajado se tornou uma serpente. Quando Moisés lança o cajado em terra, o cajado de Moisés vira uma serpente, só que o cajado de Moisés engole a serpente daqueles os quais também fizeram. Mostrando que o Cristo que nós cremos é superior, é inigualável. Não há como comparar. E muitos de nós duvidamos desse Cristo. Oramos e dizemos: será que Ele está perto de mim? Será que Ele está me ouvindo?
cai na descrença, cai no ativismo secularizado, cai nas fábulas humanas, cai nos próprios embaraços que ele mesmo a constrói, por causa da cobiça do coração, por causa do coração terrivelmente voltado para o mal. Mas João, o último profeta, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual eu não tenho a ousadia de me abaixar para desatar as sandálias desse Cristo. Esse Cristo que fora profetizado por Davi, no Salmo 23, o verso 5, quando diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a minha cabeça com óleo, e o cálice transborda. Davi já estava demonstrando que o cordeiro que foi imolado lá na Páscoa é o Cristo que ele revela, o bom pastor, mas o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E esse bom pastor já está caminhando para ir para o Calvário. O evangelista Mateus, ele descreve a respeito desse Cristo, da mesma forma que Davi, ele descreve o Cristo que está sobre a mesa, o Cordeiro que está sendo ungido com óleo. Jesus está na casa de Simão, o leproso. E ele, na casa de Simão, chega uma mulher com um vaso de alabastro, com o puro nardo, e joga sobre a cabeça de Jesus, simbolizando o mesmo aspecto de Davi, derramado sobre aquele homem, ungido para a sua morte. E o povo judeu tinha o costume de ungir após a morte. Mas para cumprir o que estava no texto, o que estava na Escritura, Cristo foi ungido antes de ir para a cruz. Demonstrando para os fariseus que estavam ali reunidos: esse é o Cristo que veio dar sua vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor que veio dar a sua vida pelas ovelhas. Nós, vendo essa ação, vendo esse descortinado véu, nos remete a João capítulo 14. Jesus já no céu, dizendo para os discípulos, para nós: o lugar de vocês já estão preparado na mansão celestial. Não estejam com os corações turbados. Eu sei, a perseguição está às portas. Domingo passado, domingo de Ramos, 153 cristãos foram mortos na Nigéria, em procissão de domingos de Ramos. Não é costume do brasileiro fazer isso aos seus católicos. Foram mortos, martirizados por amor a Jesus. Nada disso sofremos no Brasil. E por isso, muitas vezes, ficamos de braços cruzados. Ficamos sem qualquer ação. Não buscamos como devemos buscar. Não invocamos como devemos invocar.
O Cristo que esteve do lado dos discípulos. E os discípulos estavam temerosos, porque ficariam só sem o Cristo. Porque eles pensavam que o Cristo que estava junto deles seria o Cristo revolucionário. Mas para cumprir o texto de Isaías, era o Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado que traz paz aos nossos corações. É o Cristo que traz paz, que excede todo o nosso entendimento. Que não há capacidade lógica para compreender essa paz de alguém sendo encarcerado e continuar celebrando, como Pedro e Tiago, sendo preso por nome de Jesus, pelo nome de Jesus, e Pedro e Tiago celebrando, porque foram presos e açoiteados por causa de Cristo. Isso é loucura para os homens, mas para os salvos é poder de Deus. Loucura para os que perecem, loucura para aqueles que não teve o véu rasgado, loucura para aquele que as escamas continuam nos olhos, mas poder para nós que temos a revelação do Espírito Santo. O Cordeiro que João viu, o Cristo revelado, Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue vertido na cruz, que nos lavou por completo de todo o pecado, tirando o poder do pecado e da morte, e nos remetendo à glória eterna com Ele em majestade, para participarmos das bodas do Cordeiro. Esse privilégio só tem aquele que tem a vida com Cristo. Como no texto que está escrito no boletim. Alívio para os hebreus, por causa do sangue de Cristo. Tristeza para os egípcios, por rejeitar o sangue de Cristo. A palavra, ela será pregada, será semeada, e ela vai trazer o resultado, a salvação ou a condenação. E a palavra é sempre ministrada. A palavra nunca deixa de ser ministrada. Ela é ministrada pela própria natureza, como diz Salmo 19, Romanos capítulo 1. A natureza revela a glória de Deus. E as conhecemos. Não as veneramos como ela é, porque alguém, um gestor, um criador, um arquiteto, fez tudo isso maravilhoso. Não adoramos como o mundo adora. O homem, ele está planejando ir para Marte. E nós sabemos para onde vamos quando partirmos dessa terra. Iremos encontrar com o nosso Deus. Não precisa de Marte, não precisa de Vênus, não precisa de Lua. Precisamos apenas crer no Senhor Jesus. E a nossa moradia eterna está garantida. Você precisa crer em Jesus. Você precisa semear essa palavra da salvação. Leve com instância. Levamos com afinco essa palavra da salvação. Porque precisamos crer. E aqueles que estão ao nosso redor, levar essa mensagem para que eles venham crer que Jesus é o nosso passaporte para outra dimensão. Não precisamos de nave espacial, porque já temos a nave imperial, a nave de Cristo. Cristo, aquele que derramou o teu sangue na cruz, não por obrigação, não porque alguém o fez isso, mas ele doou a sua própria vida por amor dos seus filhos. O diabo riu
quando Cristo estava na cruz. Mas Cristo ressuscitou, pisou na cabeça do diabo, despojando o principado e potestade e triunfando sobre todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder é dado somente a Jesus. Por que duvidamos? Por que corremos atrás de outras coisas? Por que ainda queremos amuletos? Muitos crentes ainda fazendo mandinga, desacreditando no Cristo, descredibilizando no Cristo, crentes com amuletos. A fé é a certeza de coisas que não vemos, convicção de coisas que esperamos. E a esperança só consegue ser viva dentro de nós, empírica dentro de você, latente dentro de você, explosiva de dentro de você, quando vivemos Cristo, quando amamos Cristo, quando buscamos e devemos buscar. Então Deus nos dá essa oportunidade de viver a maravilhosa graça, a graça redentora, que nos tirou do império das trevas para nos colocar na luz do Filho do seu amor. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, temos livre acesso ao Pai. Temos livre acesso para conversarmos com Ele quando quisermos, a hora que quisermos e como quisermos. Deus é generoso. Não importa o estado que você esteja vivendo, clame o sangue de Jesus e Ele ouvirá o teu clamor. Porque não é pelas suas ações que Ele derrama graça sobre ti, é pelo amor dEle sobre vós, é o amor dEle sobre mim, que me faz ter livre acesso a Ele. Não é chicoteando as minhas costas, como fazia Lutero, todo dia se confessava, até ele descobrir que o sacrifício já tinha sido pago. Jesus pagou com alto preço o sacrifício na cruz, vivendo de uma forma simples, como um serviçal, como servo no meio de nós, despojando de toda a sua glória, despojando de toda a sua majestade, viveu como um ser humano comum, sentiu as nossas dores, passou por dias maus. No Getsemane, ele suou sangue, teve medo, dizendo: eu e você também poderemos ter medo. Mas contudo, seja feita a vontade de Deus. Contudo, seja feita a vontade do Pai. E é isso que eu e você precisamos dizer todos os dias. Eu tenho medo, Deus, mas contudo, seja feita a tua vontade. Seja feito o teu querer. Porque o teu sangue já garante a vitória. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 16 a 19, diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas
engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Que o Cristo que foi crucificado, o Cordeiro Pascual, que morreu e ressuscitou, que está à destra do Pai e intercede por nós, invoca-o e faça que a luz dele resplandeça em vosso coração, para que o mundo veja a luz de Cristo brilhando em você, brilhando em nós. Cristo ressuscitou, aleluia. Não temos mais medo, não tememos o escuro, porque Cristo é a luz. Não tememos o mal, porque o bem maior está conosco. Como diz o apóstolo Paulo, os dias difíceis, dias de lutas, dias tenebrosos, dias de fome, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Cristo, o Mestre Jesus, está dentro de mim, e que Ele esteja em cada coração, que essa Páscoa seja um divisor de água na sua vida. Cristo não é uma fábula, não é um avatar de Hollywood, era um ser celestial, que na eternidade já tinha feito o sacrifício de morrer em meu e em seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Puder ficar de pé. Ó Deus, te louvamos, Senhor, sabendo que tudo provém de Ti. Te louvamos pela oportunidade, pela graça soberana derramada sobre nós, de termos livre acesso a Ti. Algo que era impossível sem o Teu sangue derramado na cruz. Agora temos liberdade. Tira todas as escamas dos olhos dos Teus filhos, presente, ó Deus, ou na live. Que essa mensagem venha chegar, ó Deus, em cada coração de uma forma, ó Deus, poderosa, a mensagem do Senhor. E que a luz de Cristo venha, ó Deus, brilhar em nossos corações todos os dias, para que venha resplandecer a luz de Cristo em nós, e que o mundo venha ver o brilho da luz do Senhor, seja sobre a tua igreja, seja sobre o teu povo, derramando o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém.